Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Está no ar mais um programa Conheça o Islã, cheio de entrevistas, documentários, filmes e minisséries. Tudo isso para mostrar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie para nosso e-mail fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. E Alá criou-vos, em seguida levar-vos a alma, e há dentre vós quem seja levado à mais provecta idade, para nada mais saber após haver tido ciência. Por certo, Alá é onisciente, onipotente. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. E Alá preferiu alguns de vós a outros na repartição do sustento. Então, os que são preferidos não estão partilhando o seu sustento com seus escravos, e nele seriam iguais. Então negam eles a graça de Alá? والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. E Alá vos fez mulheres de vós mesmos, e vos fez de vossas mulheres filhos e netos, e deu-vos por sustento das coisas benignas. Então creem eles na falsidade e renegam a graça de Alá. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. E eles adoram além de Alá o que não possui para eles sustento algum, nem dos céus, nem da terra, e nada podem. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Então não engendreis semelhantes a Alá. Por certo, Alá sabe, enquanto vós não sabeis. E no programa de hoje estaremos com Shah Ahmad Mazloum, que apresentará de uma forma inusitada a história do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que a paz de Deus esteja com ele. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Continuando o assunto da situação do mundo em geral e dos árabes em específico antes do envio do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. No aspecto religioso, o que predominava na época era a idolatria. Então imaginem, Amr ibn Luhay trouxe um ídolo e as pessoas o seguiram. Ele é responsável por todas essas pessoas que seguiram a ele, ainda sem tirar a responsabilidade dessas pessoas. Eu sou responsável, você é responsável. Só não é responsável quem é incapaz, não tem capacidade de assimilar. Agora, cada pessoa é responsável e não pode dizer que a culpa é de fulano que pregou isso
ou a culpa é de fulano que me ordenou isso. Então imaginem sobre Amr ibn Luhay, esta é uma lição então. A pessoa que lidera, que prega, que ensina, se for algo que é verdade, que é coisa boa, que é uma boa ação, ele terá as boas ações dos outros que o seguiram, sem diminuir da recompensa de ninguém em nada. E se for um mau exemplo, uma crença falsa, uma superstição falsa, também ele terá a má ação registrada em seus arquivos. Vejam, um versículo do Alcorão e um exemplo muito importante sobre isso. E é um episódio do dia do julgamento final. Deus Altíssimo Seja fala o que vai acontecer no dia do julgamento. E antes de ler o versículo, eu vou explicar. O que vai acontecer no dia do julgamento? Haverá os mais fracos e haverá aqueles que são os mais fortes, os líderes, aqueles que estabeleceram lei, aqueles que ensinaram o povo. Então, vamos dizer popularmente, o povo e aqueles que guiaram o povo. O povo irá até as pessoas que guiaram e irão dizer: a gente seguiu vocês, vocês podem nos salvar do castigo de Deus? Aí aqueles que guiaram vão dizer: olha, se a gente tivesse se guiado, iríamos guiá-los. A gente não pode fazer nada. Nós e vocês estamos no mesmo buraco, estamos com o mesmo problema. E no Alcorão Sagrado, Deus Altíssimo Seja cita esses que seguiram, podemos dizer, entre aspas, cegamente. Estes que seguiram são chamados ad-du'afá, os mais fracos. E aqueles que estabeleceram, que guiaram e que no dia do julgamento vão se isentar da culpa, vão querer fugir, são chamados aqueles que se orgulharam, que se ensoberbeceram. Em árabe lemos: وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Então, a tradução aproximada deste verso, que representa um episódio do dia do juízo final, Deus Altíssimo Seja diz: e todos se exporam a Deus. E aí aqueles que foram os mais fracos irão dizer para aqueles que se ensoberbeceram: nós seguimos a vós. Agora, perante o julgamento de Deus, vocês podem nos salvar de parte do castigo? Aí aqueles que se ensoberbeceram, os mais orgulhosos, os que lideraram, vão dizer: لو هدانا الله لهديناكم. Se Deus nos tivesse guiado, se nós fôssemos guiados, iríamos guiá-los. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. Se nos atingir a angústia agora ou sermos pacientes agora, é a mesma coisa. ما لنا من محيص. Não teremos fuga alguma, não temos saída alguma. Esta foi só uma lição quando lembrei da história de Amr ibn Luhay, que foi o primeiro a estabelecer a idolatria em Meca entre as pessoas que eram monoteístas naquele local sagrado que é a cidade de Meca, na frente da casa sagrada que é Al-Kaaba. Então, na Arábia prevalecia a idolatria. Aquele povo também tinha muitas superstições, tinha também entre eles muita feitiçaria, até que Deus Altíssimo Seja enviou o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, resgatando o monoteísmo que eles conheciam da época de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Ainda existiam algumas pessoas que conservaram o monoteísmo puro da época de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Inclusive, muitas das adorações que os idólatras mesmo faziam tinham restos do monoteísmo.
tinham, podemos dizer, resquícios do monoteísmo. Por exemplo, al-Hajj, a peregrinação. A peregrinação era feita à Kaaba, ou seja, havia a visita à casa sagrada. Os árabes vinham de todas as partes, de todas as tribos vinham até Meca para realizar a peregrinação. Era o quê? Resto das leis que Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, estabeleceu. Ele que proclamou, ele foi o primeiro a estabelecer a peregrinação em Meca. E depois o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, reestabeleceu a peregrinação com o monoteísmo. Então, como eu estava a dizer, eles peregrinavam, porém misturavam a idolatria à peregrinação que deveria ser feita unicamente a Deus. Eles peregrinavam em adoração aos ídolos e colocaram os ídolos ao redor e dentro da casa sagrada. Na peregrinação, por exemplo, nós temos a talbiya, que seria as palavras que o peregrino repete quando está se dirigindo à Kaaba. Ele diz: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. A tradução: Labbaik Allahumma labbaik. Ó Allah, eu atendi ao teu chamado e me dirigi até o Senhor. O louvor, o agradecimento é todo seu. Esta é a tradução aproximada de at-talbiya, o que o peregrino fala quando se dirige para Meca. Na época, eles também faziam talbiya, mas só que eles selaram a talbiya, finalizaram a talbiya com idolatria. Então o que eles disseram? Diziam: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, illa sharikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. O que eles disseram? Disseram: ó Allah, atendemos ao teu chamado e viemos até a peregrinação. Todo o louvor, todo o agradecimento é teu. A não ser, ou seja, todo o agradecimento é seu. Porém, também agradecemos um sócio que o Senhor tem, um ídolo que é adorado junto com o Senhor, e que o Senhor tem poder sobre ele e tem poder sobre tudo aquilo que ele tem poder. Então, associaram os ídolos a Deus na adoração que foi estabelecida por Abraão para ser dirigida somente a Deus. Este é um exemplo. Então, eles faziam a tawaf, circundavam ao redor da Kaaba, realizavam a peregrinação, rezavam a Deus Altíssimo seja, porém se influenciaram com a adoração aos ídolos. Tinham vários ídolos. Como a gente disse, o ídolo que Amr ibn Luhay, o pioneiro que trouxe a idolatria para Meca, o ídolo que ele trouxe se chamava Hubal. Ainda tinham outros ídolos. Por exemplo, tinha Al-Lat, Al-Uzza, Manat, vários ídolos. Esses eram os principais. Como a gente disse, tinha 360 ídolos ao redor da Kaaba. Deus Altíssimo seja disse sobre esses ídolos, sobre as estátuas que eram adoradas em vez dele único e exaltado e Altíssimo seja ser adorado. O que Deus Altíssimo seja disse sobre os ídolos: In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. Vamos traduzir. Isto serve tanto para aquela época como para a época de hoje. É uma palavra para todas as épocas, para todas as pessoas. Não é só para aquela época e não é só para os árabes idólatras. É para todas as épocas e para todas as pessoas. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Estes são meros nomes que vocês denominaram, vocês e os seus pais. Ou seja, os ídolos são nomes inventados por vocês e pelos seus pais. E daí? Ma anzala Allahu biha min sultan. Deus não revelou autoridade alguma sobre esse assunto.
Deus não revelou nada sobre esse assunto. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. E ainda tem mais. In yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus. Eles só seguem conjecturas e aquilo que os seus caprichos ordenam. Pode ser. Eu acho que isso é sagrado. E assim, essas filosofias humanas se formam. E aí também os caprichos, os desejos. Eu achei bonito isso. Isso é muito lindo, isso é legal. Isso traz paz espiritual. Queremos tudo isso, mas queremos aquilo que é revelação de Deus. Quem estabelece como deve ser adorado e por quê é Deus Altíssimo seja. Então, finalizando com esse versículo que é muito importante, e nos dá uma luz e uma orientação sobre o monoteísmo e sobre a religião que a gente deve seguir. Então a gente finaliza com esse trecho: In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Depois de Deus Altíssimo seja, no Alcorão Sagrado dizer: eles só seguem conjecturas e aquilo que os seus caprichos ordenam, aí Deus sela o versículo dizendo: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. E lhes veio de seu Senhor, lhes veio de Deus a orientação. Tem orientação a seguir, e é isso que queremos mostrar através da história do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e é por isso também que denominamos esse nosso programa de وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos, Muhammad, senão como misericórdia para todo o universo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillah, meu nome é Mônica, sou convertida no Islã já faz uns 9 meses. Como é que você conheceu o Islã? Eu conheci através de um amigo que é do meu Face, que ele começou a falar sobre o profeta Muhammad e eu queria entender mais sobre as coisas que ele falava e eu fui procurar para me entender e acabei encontrando um telefone que ensinava os sírios a falar português, que era na mesquita, e liguei para me informar se ia ter aula de religião. Aí eu vim aprender a aula de religião, acabei conhecendo as irmãs, mais sobre a religião e gostei. E resolvi me converter. A sua vida mudou? Mudou em questão assim do entendimento sobre Deus, porque até então eu tinha Jesus que intercedia por Deus, só que no Islã a gente aprende que Deus não precisa de intercessor, a gente pode conversar, orar diretamente com Ele. Na minha família só eu sou muçulmana. Eles aceitaram? Aceitaram, porque eles viram que era uma coisa que eu gostei, eu vi, e era a coisa certa, assim, que fazia fazer coisa certa, não tinha nada que ia me tirar do certo, né? O que eu mais gosto é que eu senti uma paz, coisas que antes eu me questionava muito. Hoje eu tenho ensinamento, tenho as minhas dúvidas são esclarecidas todas as vezes que eu pergunto, e isso me deixa confiante
que no caso que o Islã é o caminho certo, eu não tenho dúvida disso. Documento Verdade. O testemunho da fé, Shahada. Pensam que enganam a Allah e a aqueles que creem, mas eles na verdade só se enganam e não percebem. Em seus corações há morbidez, e Allah aumenta-lhes a morbidez. Um doloroso castigo os espera porque mentiram. A sexta condição, a sinceridade pura. O significado de pureza é o oposto de shirk, ou seja, o politeísmo, ou a associação de parceiros a Allah. Tornamo-nos muçulmanos e permanecemos muçulmanos única e exclusivamente para servir a Allah e evitar a sua ira e castigo, e conquistar também sua misericórdia e recompensa. Diz Allah no Alcorão Sagrado: adora Allah com sincera devoção. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse: Allah vedou o inferno para aquele que diz não há outra divindade além de Allah e quer contemplar o rosto e o prazer de Allah. Todos devem conscientizar-se de que se é muçulmano por causa de Allah, e não por causa de parentes, amigos, famílias, comunidades ou objetivos materiais. A sétima condição, o amor. Allah diz no Alcorão: entre os humanos, há aqueles que adotam objetos de adoração que eles criaram, rivais a Allah, amando-os com um amor igual que é devido a Allah somente. No entanto, os fiéis são firmes em seu amor a Allah. Aquele que ama Allah e o seu mensageiro mais do que suas próprias vontades, mais que a si mesmo, mais do que qualquer outra coisa, ama o que Allah ama e repudia aquilo que Allah repudia. Este é o maior sinal de que ele aceitou a Shahada. Aquele que possuir essas características provou a doçura da fé. A oitava condição, a adoração. A pessoa que pronuncia o testemunho deve repudiar qualquer outro objeto de adoração. Na Surat al-Baqarah, Allah lembra aos muçulmanos esse aspecto importante da Shahada. Não é só uma simples afirmação, mas também implica numa negação. Allah diz: aquele que rejeita as falsas divindades e crê em Allah, agarrou-se a um firme sustentáculo que nunca se quebrará. A nona condição, a adesão. A adesão do muçulmano ao testemunho será até morrer. Isto é fundamental, uma vez que a Shahada tem o significado que se estende pela outra vida, e ela deve ser a bandeira do muçulmano até a sua morte. Diz Allah no Alcorão: ó fiéis, temei a Allah como deve ser temido, e não morreis senão como muçulmanos, e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Diz Allah no Alcorão: e teu Senhor cria o que Ele quer e escolhe. Allah cria e tem o poder de fazer todas as coisas. Allah escolheu especificamente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ser o seu mensageiro. Diz Allah no Alcorão: diz, ó Muhammad, ó humanos, na verdade eu fui enviado a vós como mensageiro de Allah. E ainda, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eu recebi 5 características que não foram concedidas a qualquer outro profeta antes de mim. Uma delas é que cada profeta foi enviado apenas para o seu povo, enquanto eu fui enviado para toda a humanidade. Diz Allah no Alcorão: Muhammad não é o pai de nenhum homem dentre vós, mas sim o mensageiro de Allah e o último dos profetas. Também diz Allah o Altíssimo: respondendo às realmente, perguntas. tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo a ser seguido por aqueles que esperam um bom encontro com Allah e o dia do juízo final e também o invocam muito. Jornada para Meca, inspirado na jornada de Ibn Batuta. A busca de Ibn Batuta pelo conhecimento o levou até a China,
Índia e mais de 40 países. Ele viajou 3 vezes mais que Marco Polo. Definindo Jihad. O conhecimento vai se revelando. Grandes mulheres do Islã. Senhora, por favor, chega de derramar sangue. Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu não vou ficar aqui de novo. Bara, tudo que eu quero é conhecer o profeta. Você sabe o quanto eu esperei. Noite passada, alguns de vocês fizeram uma reunião secreta com Mohammed. Não houve nenhuma reunião secreta. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Água, Ismael! Água! Água! O que eles buscam, senhor, é religião. Eu os vi. Seus ídolos, centenas deles. As pessoas vêm de toda parte para idolatrá-los, fazer sacrifícios. Mas o mais importante do que os ídolos é a Kaaba sagrada. Na verdade, uma estrutura simples, um cubo, 4 paredes. Dizem que é a casa de Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com